Podemos nos frustrar com a esposa, e não é pouco, com os filhos, com os pais, com os irmãos da igreja, com o pastor. Enfim, nós vimos que podemos nos frustrar com muitas coisas, mas também vimos que o nosso Deus é especialista em nos conduzir da frustração para a vitória. Amém? Nós vimos aqui uma passagem que mostrava o povo de Deus passando por um momento de alegria e por um momento de frustração. Vimos que no momento de alegria o povo de Deus adorava, louvava, glorificava, mas no momento de frustração o povo murmurava. Vimos aqui que a murmuração é um dos sintomas de um coração frustrado. Nós vimos algo interessante, vimos que o problema não é enfrentar frustração, porque todo mundo enfrenta. O problema é quando a gente se deixa dominar pela frustração. O problema não são as frustrações que enfrentamos. O problema é quando nós permitimos que as frustrações nos tornem pessoas frustradas. Amém? Então nós vimos que precisamos aprender o quê? A lidar com as frustrações. E vimos que Deus tem uma solução para cada uma das nossas frustrações. Fala para quem está ao teu lado: Deus tem uma solução para a tua frustração. Amém? Vimos no livro do Êxodo 15 que na hora da frustração o povo começou a murmurar, mas Moisés agiu diferente. Vimos que enquanto o povo murmurava, Moisés pegou a sua frustração e colocou ela diante de Deus. Moisés apresentou a sua frustração para Deus. Ele foi clamar ao Senhor por causa da sua frustração, e Deus acabou com a frustração dele. Quando você leva a tua frustração para Deus, Ele acaba com a tua frustração. Ele faz alguma coisa, querido. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre esse Deus que conduz da frustração para a vitória. Sabe, eu não sei se vocês acreditam, querido, mas eu estou pregando isso porque eu acredito do fundo do meu coração que Deus pode pegar tudo que está dando errado na nossa vida e fazer dar certo. Amém? Eu não sei se você acredita nisso, querido, mas eu acredito. Eu acredito que aquilo que hoje está dando errado na minha vida, amanhã Deus pode fazer dar certo. E nós vamos ver uma passagem que mostra isso, bem rapidinho, bem simplesinho, e depois vamos orar pelas famílias. Nós vamos ver uma passagem onde encontramos Jesus fazendo dar certo aquilo que antes dava errado. Olha comigo lá no livro de Lucas, uma passagem que a gente prega bastante, tem muito ensinamento, capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aleluia. Jesus vai fazer dar certo o que está errado. Aleluia. A gente não pode, querido, ser dominado pelas frustrações. Amém, querido? Cheguei aqui hoje, eu encontrei o Mike e a Flávia rindo aqui, e eu cheguei rindo também com a pastora, querido. Mas se a gente fosse olhar para esse tempo de chuva, quando a nossa casa enche d'água, né? Quando a laje começa a pingar e tudo que é lado, e lá na Flávia quando começa a escorrer pela parede, a gente era para chegar aqui e nem querer louvar a Deus, frustrado. Não, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que a minha casa tem que botar um bode em cada peça? Isso vai mudar. Amém? Vai mudar, querido. O que está acontecendo contigo vai mudar também. Amém? Lucas capítulo 5, verso 1. E certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse:
Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começavam a se romper. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Diga amém. Essa passagem que nós lemos mostra Jesus à beira do lago de Genezaré, também conhecido como Lago da Galileia ou Mar da Galileia. Jesus estava ensinando, e a palavra de Deus diz que a multidão o apertava, a multidão estava comprimindo Jesus, porque todos queriam ouvir a palavra que ele tinha para falar. Espero que você esteja aqui querendo ouvir nessa noite. Jesus, queridos, ele estava ali tentando ensinar, mas ele estava sendo sufocado, apertado pelaquela multidão. Então de repente ele olha para o lago e ele vê ali 2 barcos. Os 2 barcos estavam vazios, e os pescadores estavam lavando suas redes. E aquela manhã, preste atenção, era uma manhã diferente naquele lago. Por quê? Porque tinha uma multidão ali, e Jesus estava ali ensinando. Era uma manhã diferente. Mas aqueles pescadores, eles não estavam dando a mínima, queridos, nem para a multidão e nem para Jesus. Aqueles pescadores chegaram naquela pescaria e não se importaram com o que estava acontecendo na beira do mar, não se importaram o que aquela multidão estava vendo, ouvindo, fazendo. Eles simplesmente desceram dos seus barquinhos e foram lavar as redes. Por quê? Porque eles estavam cansados, trabalharam a noite toda, não pegaram nada. E pior, eles estavam frustrados. Eles estavam frustrados porque eles se esforçaram e não tiveram resultado do seu esforço. Sabe, eles tinham saído de casa na noite anterior, fazendo planos cheios de esperança, pensando: vamos pegar peixes para alimentar nossa família, vamos pegar peixe para pagar nossos impostos, vamos pegar peixe para pagar nossas contas. Mas o dia amanheceu e a esperança acabou em nada. A esperança acabou em frustração. Quantas vezes isso acontece com você também? Quantas vezes você se enche de esperança e se esforça e trabalha duro e não vê nenhum resultado na tua vida? Quantas vezes você se enche de esperança, faz tudo que está ao teu alcance para mudar uma situação dentro da tua casa, dentro da tua família, mas o tempo vai passando e você não vê nenhum resultado? Quantas vezes parece, queridos, que o teu casamento está mudando, que o teu marido está mudando, que a tua mulher está mudando, mas o tempo passa e nada? Quantas vezes parece que os teus filhos estão entrando no eixo, parece que eles vão começar a te obedecer, mas aí o tempo passa e nada? Quantas vezes parece que a doença está soltando o teu corpo, parece que você está ficando curado, mas o tempo passa e nada? Quantas vezes parece que a tua área sentimental ela está entrando nos eixos, você achou a pessoa certa para ser feliz uma vida inteira, mas o tempo passa e você se frustra? Quantas vezes nós começamos cheios de esperança e terminamos cheios de frustração? Aqueles pescadores começaram cheios de esperança, acharam que iam pegar peixe, mas no final o projeto deles deu em nada. E agora o que aconteceu? Eles estavam frustrados, cansados, sem obter resultado nenhum. Eles estavam lavando a rede porque a única coisa que eles tinham pego na rede deles era sujeira. Tinha bastante sujeira, bastante problema naquela rede. Quantas vezes você se esforça pensando ter um resultado positivo e a tua situação, além de não melhorar, piora? Você pensa que a coisa vai melhorar e no dia seguinte está pior. Quantas vezes isso aconteceu contigo? Eles não pegaram peixe, pegaram sujeira.
Frustrados agora eles estavam, não se importavam com a multidão, nem perceberam que Jesus estava ali. Mas sabe o que é interessante? O interessante é que eles não perceberam que Jesus estava ali, mas lá do meio da multidão, Jesus viu eles. Queridos, eles não viram Jesus, não perceberam que Jesus estava ali, mas lá do meio da multidão, Jesus viu o barquinho vazio deles. O barquinho da frustração deles. Sabe, talvez você não esteja conseguindo ver o agir de Deus na tua vida, mas eu quero dizer que Jesus está te vendo no meio da tua frustração, querido. Jesus está te vendo na área da tua vida que está vazia, igual aquele barquinho, incompleta. Jesus está te vendo, querido, no meio da tua frustração. Você tem que entender isso, porque isso quem fala é a Bíblia. Provérbios 15:3 diz que o Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. O Senhor vê tudo, querido. Ele vê tudo, inclusive a tua frustração, o que você está passando, o que você está sentindo. Ele vê o teu vazio existencial. Jesus está vendo quando você pensa que a tua vida não vale nada, é sem sentido, sem significado. Jesus está vendo, querido, quando você começa a pensar que nasceu para ser infeliz e que ninguém se importa com você. Jesus está vendo tudo o que acontece em toda parte. Ele está vendo inclusive o teu coração. Ele vê os teus medos, ele vê as tuas frustrações, o teu desassossego. Ele vê tudo que acontece contigo. Amém? Fala para quem está ao teu lado: Jesus está te vendo. Jesus estava cercado por uma multidão, mas ele viu aqueles pescadores no meio da frustração deles. E sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá e entrou justamente no barquinho da frustração. Jesus vai entrar na tua frustração. Não sei qual é o barquinho que te frustra, qual é a área da tua vida que te frustra, mas eu sei que Jesus vai entrar nele. Jesus entrou no barquinho da frustração. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. E Pedro estava lá lavando as redes, e de repente ele olha, e sabe o que ele vê? Ele vê um estranho entrando no barco dele. Jesus ainda não era conhecido, queridos, ele estava iniciando o ministério. Então Pedro olha de lá e ele vê um estranho entrando no barco dele. O que você pensaria se você estivesse aqui agora e fosse ali na porta olhar e tivesse entrando um estranho no teu carro? Você ia pensar: tem um miserável ainda querendo roubar o meu carro. Sabe, Pedro deve ter pensado: é só o que faltava, eu não peguei nada a noite inteira, eu só sujei a minha rede e agora tem um doido querendo roubar o meu barco. Que dia, ai meu Deus do céu, o que pode dar mais pior aí do que isso? Pedro vê alguém lá no barco dele, e Pedro sai correndo lá e pega, deixa de lavar a rede, vai lá no barco, vê o que está acontecendo. E quando ele chega lá no barquinho, Jesus fala para ele: você pode afastar um pouquinho o teu barco da praia? Então Pedro afasta um pouquinho o barco e vai junto, porque ele não é bobo. E a Bíblia diz que Jesus sentou naquele barco e começou a ensinar. O barquinho da frustração virou o púlpito de Jesus, virou o altar onde Jesus começou a falar. Jesus, querido, ele vai falar no meio da tua frustração, querido. Ele vai falar onde você está frustrado. Ele vai falar onde você se frustrou, querido. Sabe, aquele barquinho era o sinônimo, era o lugar onde ele tinha se frustrado. Agora Jesus está lá sentado no meio do lugar da frustração dele. E Jesus fez do lugar da frustração dele um lugar de ensino.
Sabe, às vezes tem uma área da nossa vida, queridos, que a gente vive se frustrando. E sabe o que às vezes está faltando? É a gente dizer: Jesus, entra aqui nesse barquinho que não dá certo na minha vida e me ensina aqui. Me ensina sobre essa área, me ensina sobre isso que não dá certo na minha vida, porque eu estou tentando do meu jeito a vida toda e nunca funciona. Então senta aqui, faz o teu púlpito aqui e me ensina o que eu tenho que saber sobre isso. Aleluia, aleluia. Jesus sentou no barquinho da frustração e começou a ensinar. E Pedro ficou ali escutando. Pedro ficou ali saboreando e deliciando aquela pregação, aquele ensino. Pedro já devia ter naquela hora já esquecido da frustração, porque ele estava ouvindo palavras vindas do céu, palavras lindas e maravilhosas. Então Pedro escutou Jesus falando, e daqui a pouco Jesus para. Jesus termina a sua pregação. E ele olha para Pedro e diz: vamos pescar? Vamos pescar de novo? Vamos tentar mais uma vez? Ele diz: Pedro, vamos lá mais no fundo do mar jogar rede? Vamos jogar de novo? Pergunta para quem está ao teu lado: você vai parar ou vai jogar de novo? Nós já vimos aqui em outra oportunidade, querido, que naquele lago só se pescava à noite. Nós vimos que aquele era um lugar muito quente, e à noite os peixes eles vinham para as águas rasas para se alimentar. Então os pescadores aproveitavam e lançavam suas redes para pescar, porque não era rede igual hoje, que você conseguia ir lá nas profundezas, eram redes simples. Então eles vinham ali à noite para pescar, mas de dia ninguém pescava. Por quê? Porque os peixes iam para as águas muito profundas, onde as redes deles não alcançavam. Então Pedro, como um pescador experiente que era, tinha certeza que lançar a rede naquela hora era perder tempo. Pedro sabia que não era hora de pescar. Pedro sabia que o máximo que ele poderia pegar agora naquele horário era sujeira. Mas mesmo assim, queridos, ele não discutiu a ordem de Jesus. Fala para quem está ao teu lado: não discuta a ordem de Jesus. Fala para ele assim: se Jesus me mandou, faz, não importa a hora. Pedro podia ter discutido com Jesus, mas não. Ele foi lá e chamou seus companheiros de pescaria, colocou as redes limpinhas no barco e foi para o mar pescar de novo. Só que antes de pescar ele falou duas coisas. Primeiro ele falou da sua frustração. Primeiro ele falou: nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Nós trabalhamos, nos esforçamos, tentamos, jogamos rede e não adiantou de nada. Agora, depois de falar da frustração, Pedro falou da sua confiança na palavra de Jesus. Depois de falar da sua frustração, ele disse: trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas agora, sobre a tua palavra, sobre a tua direção, sobre a tua ordem, lançarei as redes mais uma vez. Mais uma vez, tu mandasse, eu vou mais uma vez. Tu mandasse, eu não vou desistir. Queridos, os companheiros de Pedro devem ter reclamado, devem ter murmurado. Com certeza alguém disse: agora não é hora de pescar. Outros disseram: desiste, Pedro, para ti já não dá mais, aceita a tua derrota. Outros devem ter dito: não vale a pena o esforço, nós acabamos de levar a rede. Outros devem ter zombado, dizendo: você é doido, e atrás desse cara, ele nem pescador é um carpinteiro, não entende de pesca. Muitos devem ter falado para ele não fazer aquilo. Como muitas vezes as pessoas dizem: vai para a igreja fazer o quê? Muitas pessoas devem ter dito para Pedro: desiste, Pedro. Não adianta, Pedro.
Mas a Bíblia diz que Pedro foi pescar mais uma vez. Fala para quem está ao teu lado, mais uma vez. Pedro lançou a rede mais uma vez. Fora de hora. Às vezes alguém diz para ti algumas coisas, já pode, você já é muito velho, já passou teu tempo. Para Deus não tem hora, querido. Para Deus não tem idade. Quem é limitado pelo tempo é o homem, mas Deus, ele é eterno. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Ele lançou a rede mais uma vez. E ele pegou tanto peixe que as redes começaram a rasgar. O peixe era tanto que Pedro teve que acenar para os seus amigos do outro barco para virem ajudar. Sabe? Pedro olhou lá para os zombadores, para os críticos, né? Para aqueles que disseram para ele que não ia adiantar ir mais uma vez. E Pedro disse: venham cá, venham cá, venham cá. Vocês falaram que não ia adiantar, vem aqui, vem agora. Vem aqui que tem para mim, tem para vocês. Vem cá, vem cá. Vem aqui agora. Porque eu estava numa miséria, eu estava numa seca, mas agora Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou no barco da minha frustração, e o barco da minha frustração se tornou o barco da minha vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para quem está ao teu lado: o barco da tua frustração vai se tornar o barco da tua vitória. Chamará Suriandere Kande Manai. Aleluia. O peixe era tanto que os dois barcos quase iam a pique, quase afundavam. Querido, eles tinham trabalhado a noite toda sem pegar nada, mas agora eles tinham abundância. E o interessante, querido, é que o barco era o mesmo, a rede era a mesma, os pescadores eram o mesmo, o lago era o mesmo, mas agora o resultado era diferente. Tem gente que está com problema com a família, acha que tem que trocar a família. Você não tem que trocar a família, você tem que buscar um resultado novo para essa família. Amém? Ah, o problema é o barco. Não, querido, o problema é que você não está tendo esperança que vai mudar as coisas nesse barco que você está. Não fica mudando de barco. Leva Jesus para esse barco aí. Amém? O barco era o mesmo, a rede era a mesma, o lago era o mesmo, os pescadores eram o mesmo, mas o resultado era diferente. Jesus pegou o que estava dando errado e fez dar certo. Jesus transformou o barco da frustração no barco da vitória. Jesus transformou uma rede que só pegava sujeira em uma rede cheia de peixe. Jesus levou aqueles homens da frustração para a vitória, e é isso que Ele quer fazer na tua vida e na tua família. Ele quer te tirar dessa situação que você vive, que te frustra, que te faz infeliz, e quer te levar para uma vitória, querido. Jesus quer pegar, querido, tudo que está dando errado na tua vida e fazer dar certo. Jesus quer fazer a tua vida, querido, uma vida vitoriosa. Mas para Ele fazer isso, você tem que acreditar, querido. Você tem que acreditar, porque Jesus só vai te conduzir da frustração para a vitória se você continuar jogando a rede como Pedro. Você está entendendo? Se você desistir nesse meio dessa caminhada, você vai continuar sendo frustrado. Mas se você continuar tentando, você vai alcançar a vitória. Você está entendendo? Mas eles disseram que não adianta mais para mim, pastor. Falaram que não tem mais jeito. Deixa falar, irmão. Mas alguém já está rindo de mim quando eu falo do meu sonho. Deixa rir, irmão.
continua tentando, só faz isso, só continua tentando. Só não desiste, continua tentando e acreditando, porque daqui a pouco os zombadores, daqui a pouco os críticos, eles vão ter que ver, aleluia, você testemunhando a tua vitória. Só não desiste, querido. Só não para de lançar a rede. Porque uma hora, querido, Jesus vai pegar essa rede vazia e suja e vai encher ela. Ele vai mudar essa história. Mas você tem que confiar nele. Sabe o que acontece quando a pessoa fica trocando de barco, trocando de rede, trocando de lago? Significa que a pessoa não está confiando. Ei, se Jesus te fincou onde você está, fica aí e vai lançando a rede. Vai lançando a rede. Vai fazendo tudo que está a teu alcance. Pastor, eu estou cansado. Aqueles homens também estavam, querido. Eles também estavam cansados. Eles também estavam cansados. Mas a vida deles mudou. A vida deles foi transformada. E é só isso que tu tem que entender nessa noite. Se você se entregar para a frustração, a tua vida nunca vai mudar. Mas se você não se entregar, se você acreditar e tentar de novo, o resultado vai ser diferente, querido. Estou profetizando na tua vida isso, querido. Isso é uma palavra profética. Se você continuar tentando, o resultado vai mudar na tua vida. Se você continuar tentando pelo teu casamento, tentando pelos teus filhos, tentando pela tua vida financeira, tentando pela tua saúde, se você não desistir, se você não se entregar, querido, as coisas vão mudar na tua vida. Em nome de Jesus, querido. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Quero que você abrace tua família nessa noite.